Como foi a travessia do Mar Vermelho? A travessia do Mar Vermelho foi um milagre que aconteceu quando Deus abriu as águas. Os israelitas atravessaram o leito seco do mar, mas os egípcios se afogaram. Depois da travessia do Mar Vermelho, os egípcios não perseguiram os israelitas mais. Olá, seja bem-vindo ao canal Edilson Canal Livre. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. A perseguição. Depois das 10 pragas, o faraó deixou os israelitas irem embora. Eles saíram triunfantes do Egito, com muitos bens que os egípcios lhes tinham dado. Os israelitas estavam prontos para lutar, mas Deus decidiu que ainda era muito cedo. Por isso, eles evitaram os lugares povoados e foram para o deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Deus os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Quando os egípcios viram que os israelitas estavam vagando pelo deserto, eles pensaram que estavam confusos e decidiram persegui-los, para os trazer de volta. O faraó convocou todo o seu exército. Ele alcançou os israelitas quando estavam acampados pensando que iam morrer, e se queixaram a Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 10 de dezembro. Mas Deus disse para não ter medo. Ele iria usar essa situação para ser glorificado. A travessia do Mar Vermelho. A coluna de nuvem se colocou entre os israelitas e os egípcios, de modo que os egípcios não conseguiram atacar. Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e um vento oriental muito forte soprou a noite toda. As águas do mar se separaram, formando duas paredes, e os israelitas atravessaram em terra seca. Todos os cavaleiros egípcios saíram em perseguição, mas, quando estavam no meio do mar, Deus os pôs em confusão. Êxodo capítulo 14, versículo 23 e 25. Os egípcios tentaram fugir, vendo que Deus estava contra eles. Então Moisés estendeu a mão novamente e as águas do mar voltaram para o lugar. Todos os egípcios no mar morreram afogados. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, os israelitas louvaram a Deus por seu livramento. Os egípcios não os voltaram a perseguir e eles caminharam em segurança pelo deserto. Como o Mar Vermelho se abriu? A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu com um vento forte que afastou a água. Existem muitas teorias para explicar isso com fenômenos naturais, mas nenhuma explica tudo. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre. Nada é impossível para Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Com ou sem a ajuda de fenômenos naturais, Deus abriu e fechou as águas do Mar Vermelho em exatamente a hora certa. Os israelitas atravessaram em segurança, mas os egípcios foram mortos. Não foi coincidência, foi a mão de Deus.